bem? Boa noite. Todo mundo animado? Primeiramente, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, nessa instituição que eu tenho a honra de ser professor. Queria agradecer também e parabenizar todos aqueles que saíram tão bem nesse concurso de bolsas, né? Que isso seja apenas uma das primeiras conquistas de muitas que virão aí na carreira de vocês, tá legal? E antes que eu comece, eu queria dizer que vocês estão na área de gestão e um dos principais atributos de quem faz gestão é tomar boas decisões. Né? Vocês já começaram tomando uma boa decisão, que é escolher a FGV para estudar. Né? A FGV é sinônimo de excelência no ensino de gestão há muito tempo, desde 1944. Não à toa, ela foi considerada um dos maiores think tanks do mundo. O que é think tank? É um centro de produção de conhecimento estratégico. Nesse quesito, ela foi considerada o maior think tank da América Latina, o maior da América Latina e o nono do mundo, do planeta Terra, incluindo aqueles que estão nos Estados Unidos também. Ou seja, é um tremendo feito, isso não é pouca coisa. Então, eu tenho certeza que se vocês querem aprender gestão, se vocês querem aprender uma instituição realmente de qualidade, haveriam poucos lugares para vocês estarem tão bons quanto aqui. Parabéns pela escolha, espero que vocês sejam felizes na carreira e que consigam aprender muito para lapidar ainda mais o currículo de vocês e os conhecimentos, tá legal? A gente vai falar hoje aqui sobre gestão de carreira, não é? Mas antes que eu comece a falar especificamente desse tema de gestão de carreira, eu acho que vale a pena a gente se contextualizar, entender um pouco o mundo que a gente está vivendo, porque esse mundo que a gente está vivendo vai impactar profundamente o mercado de trabalho, as carreiras, e o local onde vocês vão se posicionar e buscar oportunidades. Em primeiro lugar, acho que a coisa mais importante a dizer é que a gente vive tempos muito velozes, né? Dizer que as coisas estão mudando é um pouco pleonasmo, porque as coisas mudam, sempre mudaram, né? Mudar, evoluir, nascer, morrer é parte da vida na Terra, sempre foi assim. Nasce, evolui, morre, sempre foi assim. Né? Não fosse desse jeito, a gente ainda teria os dinossauros dominando o planeta, né? Ou a gente teria o Império Romano conquistando territórios aí pelo mundo, e nenhum dos dois existem mais. Não existe mais o Império Romano, existe uma belíssima capital da Itália chamada Roma, mas não é mais o Império Romano, também não existem mais dinossauros. Então tudo muda, tudo nasce, tudo se recicla. Mas tem uma coisa que é muito diferente agora. A velocidade da mudança nunca foi tão alta, nunca foi tão veloz quanto agora. Né? Eu sou um mau jogador, mas eu gosto muito de tênis, né? E há um tempo atrás uns amigos mandaram uns vídeos de WhatsApp nesses grupos que a gente tem, com jogos de tênis dos anos 70, dos anos 80, né? Aí eu comecei a assistir aqueles vídeos, eu comecei a assistir, eram jogos legais, mas eu falei, tem uma coisa esquisita com esses vídeos, tem uma coisa errada. Achei que era a velocidade da conexão, aí depois eu falei, saquei, tá em slow motion. Eu falei, isso aqui deve estar em câmera lenta, assim, para ver a jogada. Aí quando eu olhei o árbitro, a torcida assim, eu falei, não, é assim mesmo. Era essa a velocidade do jogo. Parece que era outro esporte, era muito mais lento. Isso não aconteceu só no tênis, isso aconteceu em todos os esportes, em todas as áreas. A gente está muito mais acelerado. Eu, possivelmente, devo falar mais rápido do que as gerações antecedentes. A gente está muito mais acelerado. Né? No caso do tênis, eles desenvolveram raquetes mais leves e mais potentes. Né? A medicina desportiva evoluiu muito e os atletas têm uma capacidade de explosão e de reação muito maior que no passado, nutrição, tudo isso contribuiu para essa certa velocidade do esporte. Mas isso está assim em todos os lugares. A gente está evoluindo numa taxa muito rápida. Se você imaginar alguém que por alguma razão qualquer tenha ficado hibernando ou congelado durante 15 anos, essa pessoa não saberia, por exemplo, o que é Uber, não saberia o que é WhatsApp, não saberia o que é Facebook, aliás, não saberia o que é Orkut, né? Não saberia o que é nude, o que é selfie, o que é nada. Essa pessoa estaria completamente desambientada, seria muito diferente essa pessoa, ela não conseguiria entender um monte de gente que a gente tem, de coisa que a gente tem com tanta naturalidade hoje. Por exemplo, quem consegue entender essa frase? O arquivo está na nuvem. Quem levanta a mão, quem consegue compreender o que é isso? Vocês conseguem entender o que significa isso. 10, 15 anos atrás, a pessoa pensaria uma coisa assim, o arquivo está na nuvem. É algo nonsense para alguém 10, 15 anos atrás, mas são terminologias, até deletar, né, que é
uma palavra já um pouco mais antiga, mas uma palavra totalmente de computador, né? Mas é uma coisa relativamente recente, né? O mundo está mudando muito em todos os aspectos. Né? Este homem aqui, né, alguns anos atrás, ele era um dos principais, um dos maiores bilionários do mundo, né? Ele era o 7º homem mais rico do mundo. Muitos de vocês talvez tivessem inveja do dinheiro. Olha como é a ironia do destino. Vocês tivessem inveja do dinheiro que ele tinha uns anos atrás. Hoje ele morre de inveja da faculdade que vocês têm. As coisas mudam. Você está vendo que o mundo é cíclico, né? E assim está tudo muito doido, está tudo muito virado, né? Esse daí, um cara de doido, é o presidente dos Estados Unidos. Gente, quem podia imaginar que o Donald Trump iria virar presidente dos Estados Unidos, da nação mais poderosa do mundo? Nem os americanos acreditavam nisso. E agora ele é presidente. Não sei se vocês sabem, ele também é bilionário, né? E ele apresentou durante muito tempo nos Estados Unidos um programa The Apprentice, né? O Aprendiz, né? Que ele ia demitindo, era um reality show, né? Ele ia demitindo uma pessoa por dia, até sobrar um só que era o vencedor, né? E uma das primeiras medidas que ele fez como presidente foi demitir uma assessora na frente de todo mundo nas câmeras. Vocês viram isso? Ele demitiu para o mundo inteiro, ao vivo, uma assessora na frente de todo mundo. You're fired. Né? E o que acontece? Mas como presidente talvez ainda seja um pouco aprendiz, tem muito que ele aprender. Pelo que eu vi das pesquisas de opiniões, se bobear, tem muito americano querendo demiti-lo, né, do carro. Mas ele é presidente dos Estados Unidos. Ele é presidente dos Estados Unidos. E a moda está pegando, né? Vocês viram que o presidente do prefeito de São Paulo também é um ex-apresentador, né, de programa de TV. Ele apresentou no Brasil Dória o programa O Aprendiz Universitário. Né? E agora o prefeito de São Paulo. Se a moda pega, daqui a pouco o presidente brasileiro vai ser o Silvio Santos, né? Vai topa tudo por dinheiro direto de Brasília, né? Seria bastante apropriado, né? Enfim, esse é o mundo que a gente vive. Mas você pode falar, Alexandre, esse mundo está muito acelerado, está muito vertiginoso, essa velocidade toda me deixa tonto, eu não quero ficar correndo, ficar nessa aceleração toda. Eu prefiro ficar estagnado. É um direito seu, sempre será um direito seu. Então eu vou dar uma dica agora para vocês, profissionais do futuro, ficarem estagnados. Guardem bem o que eu vou falar, o que você precisa fazer para ficar estagnado. Se você quiser ficar estagnado, você precisa correr. Você precisa correr e correr muito. Porque está todo mundo correndo tanto, que se você apenas correr, você fica na mesma. Todo mundo correndo tanto, que se você apenas correr, você fica na mesma. Ah, mas eu quero evoluir. Então você liga as turbininhas e voa. Porque é assim que está o mundo hoje. É para frente se anda e a fila está andando muito rápido. É ou não é? Alguém de vocês quer renunciar ao WhatsApp? Alguém de vocês quer renunciar às modernidades que a gente tem hoje? Não, porque tudo está andando muito rápido. Esse é o ritmo de hoje em dia. É um ritmo acelerado. Então, até mesmo para estagnar, você precisa correr. Se não correr, fica para trás. É assim que é o mundo hoje. Né? Mas se a mudança sempre houve na história da humanidade, o que muda agora é a natureza da mudança. Antigamente, a gente tinha o que a gente chamava de mudança incremental. O que é uma mudança incremental? Era uma mudança de natureza leve. Ela apenas melhorava alguma característica que já existia naquele produto ou serviço, mas sem alterar a natureza daquele produto ou serviço. Então você tinha um veículo que andava 80 km por hora, ele passa a andar 100 por hora. Você tinha um biscoito de morango, agora tem chocolate e baunilha. Mas na essência, ele é a mesma coisa que antes, apenas aperfeiçoado. Isso é uma mudança incremental. Mas as mudanças que existem hoje são de outra natureza. São mudanças disruptivas. Essas mudanças disruptivas que estão acontecendo cada vez mais, elas não melhoram o que era antes. Elas destroem. Elas destroem o que tinha antes. Ela entra no lugar e destrói aquilo. Ela torna aquilo obsoleto. Se você for analisar o MP3, não é o MP3, uma forma de comprimir, né, o arquivo de música para ele ficar menor. Né? O MP3 não foi uma evolução do CD, do cassete ou do LP. O MP3 disrupcionou essa indústria. Ele rompeu, ele acabou com aquela indústria fonográfica bilionária. O MP3, no fundo, acabou com o CD, com o cassete, com o LP. Ele tira isso do lugar. Ele rompe com o padrão vigente. Alguém acha aqui que o Google é um upgrade de página amarela? Não. Quem precisa de página amarela agora? Ninguém. Está tudo mais fácil no Google. Está no bolso do celular. Você pega no bolso da calça, tem um celular, você descobre qualquer coisa. Ou seja, isto é uma mudança disruptiva. E é assim que caminha o mundo. A gente caminha para um tipo de mudança que ela destrói, que ela tira o que estava no lugar
aquilo que estava antes fica obsoleto, né? E falando nisso, né, já que a gente tem o nascer e o morrer é parte desse mundo novo e está acontecendo com mais velocidade, eu quero propor aqui com vocês uma brincadeira sobre isso para a gente repensar um pouco do que está acontecendo. Se todo dia ideias nascem e morrem, empresas nascem e morrem, eu quero fazer uma pequena brincadeira interativa com vocês. Tudo bem? Posso contar com vocês? Até porque se não contar, perde o desconto, não é isso? Querendo ou não querendo, eu vou contar. A brincadeira é o seguinte, eu vou falar o nome de um defunto famoso, né? E vocês falam assim, xiii, morreu, tá bom? Eu pergunto o que aconteceu, por exemplo, vamos começar fácil. Gente, o que aconteceu com o dinossauro? Xiii, morreu. O dinossauro morreu, segundo dizem, segundo consta 65 milhões de anos, está fácil. Gente, o que aconteceu com a Varig? Xiii, morreu. A Varig, ela foi fundada em 1927. Gente, 1927, não foi muito tempo depois que inventaram o avião, não. Se vocês se lembram, o Santos Dumont deu aquele primeiro rolezinho dele de avião em torno da Torre Eiffel em 1906, mais ou menos a mesma época que os irmãos Wright nos Estados Unidos fizeram os primeiros experimentos também, ou seja, não foi muito tempo depois que já tinha uma empresa brasileira de aviação. Se ela existisse hoje, não faz muito tempo, depois de ser comprada pela Gol, ela basicamente para existir, ela teria 90 anos, quase um século. A Varig era sistematicamente considerada uma das melhores empresas de aviação do mundo, mas não sobreviveu aos erros de gestão e não foi capaz de acompanhar as novidades e as novas tendências do setor de aviação. Morreu. Né? E não só ela. Outros ícones da aviação brasileira, como Vasco e Transbrasil, também foram embora. E assim, o novo mundo é cruel com quem não faz o que precisa ser feito. Não importa se você tem 20 anos, 50, 200 anos de empresa, não fez o que precisa ser feito, não se atualizou, morre. Tem um estudo nos Estados Unidos que fala que cada vez mais, a cada ciclo de 10 anos, menos empresas da Fortune 500, lá, aquelas 500 maiores empresas, deixarão de integrar a lista. Ou seja, elas sairão, são empresas tradicionais, fortes, longevas, mas que vão deixar de estar por incapacidade de acompanhar os novos tempos. Gente, o que aconteceu com o Orkut? Morreu. O Orkut era do todo-poderoso Google. O Orkut não era de uma lojinha de informática, era do Google. No Brasil só se tinha Orkut. Em 1 ano e meio, menos de 2 anos, o Facebook dizimou o Orkut, acabou com o Orkut. Todo mundo saiu do Orkut e foi para o Facebook. Muito rapidamente. Muito rapidamente. E tem uma empresa poderosa por trás. Ou seja, mesmo que você seja um gigante de tecnologia, isso não é garantia nenhuma de sobrevivência. BlackBerry. O que aconteceu com o BlackBerry? Não faz muito tempo também, o BlackBerry era o queridinho de todos os executivos. O pessoal pagava de empresa, pagava uma nota. Basicamente porque ele tinha um tecladinho, você podia digitar seus e-mails e responder seus e-mails de maneira mais prática. Mas não sobreviveu a Androids, a iPhones, a todas essas coisas. Não morreu tecnicamente. Essa empresa existe, mas considerando o tamanho que ela tinha, o tamanho que ela tinha hoje, o protagonismo que ela tinha no mercado de celulares, o protagonismo que tem hoje é como se tivesse morrido. Assim como outros ícones, né? Do início dos celulares. Cadê a Nokia? Poderosíssima, cadê a Nokia? Ou seja, precisa se atualizar, as velocidades estão muito rápidas mesmo. Blockbuster Video. O que aconteceu com a Blockbuster? A maior cadeia de videolocadoras do planeta Terra, até no Brasil tinha um monte. Mas ela não conseguiu sobreviver às novas tendências. Era um modelo de negócio que não funciona mais aqui agora. Não resistiu ao streaming, à pirataria de DVDs, ao YouTube, à Netflix. Não sobreviveu. Ficou apegada ao modelo. O modelo de negócio dela não era entregar fisicamente filmes por aí. Né? Não sobreviveu. Kodak. O que aconteceu com a Kodak? Morreu. Tecnicamente não morreu, ela existe ainda, mas quando você considera todo o passado dela, é como se tivesse morrido. A Kodak foi fundada no final do século XIX. George Eastman, que fundou a Kodak, foi o inventor. O cara que fundou a Kodak foi o inventor do papel fotográfico. Até 1998, não faz tanto tempo assim, ela produzia 1/3 do papel fotográfico do mundo. Mas ela ficou tão apegada ao velho modelo de negócios dela que não conseguiu acompanhar os novos tempos. E uma empresa desse tamanho, desse relato, né?
E esse é o mundo que a gente vive hoje, que não perdoa quem não se atualiza. Né? Mas se essas empresas, Xi morreu, tem um monte de empresa, um monte de ideia ou serviço cujo gato está subindo no telhado. Coisas, produtos, bens, serviços que a gente acha até que está saudável, esse tipo de coisa, mas que no fundo precisa ficar atento, porque as tendências estão tornando essas empresas ou ideias ou negócios ameaçados. Um monte de coisa está subindo no telhado. Por exemplo, CD, né? Meu carro não é tão velho assim, mas ainda tem CD, tem MP3, mas é CD de MP3, né? Aí esses dias eu estava querendo comprar CD virgem, fui num monte de loja, não achava mais CD. Está cada vez mais difícil achar qualquer coisa virgem, não só CD. Mas aí no fim eu achei o CD e eu analisei assim, como acho mais CD virgem para comprar, ou seja, está acabando. Não é só o LP, o cassete, CD mesmo. Chega uma hora que você vai usar pendrive e daqui a pouco nem pendrive, é tudo na nuvem, não é mesmo? No Dropbox. Né? Você não vai precisar mesmo. Isso aqui está mais do que óbvio, não é de hoje, já subiu no telhado quem fabrica CD. Né? SMS. Quem aqui envia SMS com regularidade? Ninguém. Depois dos aplicativos de troca de mensagens instantâneas, ninguém mais manda SMS, não é mesmo? Esses dias eu precisei fazer contato com um fornecedor e entrei logo no contato, deixa eu mandar uma mensagem para ele no WhatsApp, e aí ele não tinha WhatsApp, eu fiquei revoltado, falei, como assim? Vou ter que escrever um SMS para ele? Me senti um homem das cavernas escrevendo SMS, parecia uma coisa medieval, mas não faz muitos anos a gente achava SMS o máximo, né? SMS era super legal, né? E acabou. Agora, vocês já pararam para pensar que depois do WhatsApp, vocês muito provavelmente, como eu, quase não fazem mais ligações convencionais como faziam no passado? E já pararam para pensar no impacto que isso deve estar tendo nas empresas de telefonia tradicionais, que são outro negócio bilionário? Vocês estão com pena da empresa de telefonia ou vocês querem renunciar ao WhatsApp? Não, essa é a tendência da tecnologia, mas isso causa um impacto. Isso é uma mudança, de certa forma, disruptiva. Durante um século a gente foi muito dependente do telefone. E agora, subitamente, você pode ver que você pode virtualizar tudo. Talvez ele não seja tão necessário na função ligação convencional. Isso é uma mudança disruptiva. Fast food que não seja saudável, a maioria não é saudável, né? Mas o gato subiu no telhado. O gato subiu no telhado. Por que vocês acham que o McDonald's já tem uma opção de salada para você substituir pela batata frita? Embora a maioria de vocês talvez não substitua a batata frita pela salada, mas já tem. Não tem? Tem também frutinha para criança lá. Tem opção de criança, não sei qual criança que come a frutinha ao invés da batatinha, mas já tem opção. Eles já estão estudando nos Estados Unidos utilizarem carne fresca ao invés de hambúrguer congelado. Ou seja, isso é uma tendência, porque eles sabem que os consumidores estão mais preocupados com saúde, estão mais preocupados com obesidade. Eles sabem de tudo isso. Isso é uma tendência. Comer um hambúrguer é muito legal, provavelmente isso não vai acabar, mas o jeito de fazer deve mudar. Vão procurar soluções mais saudáveis, menos agressivas, mais nutritivas, muito provavelmente. O jeito antigo de fazer possivelmente esteja subindo no telhado. Mas como eles são espertos e ricos, provavelmente eles vão se moldar ao que o mercado demanda, mas do jeito atual vai mudar e vai mudar muito, porque o jeito atual já subiu no telhado. Refrigerante é a mesma coisa. Os Estados Unidos são um país que consome muito refrigerante, muito mesmo, e há 11 anos, o consumo médio per capita de refrigerante só cai, ainda muito alto, ainda assombrosamente alto. Vocês sabem, mas o americano, um copo pequeno para ele é meio litro, um balde, um copo pequeno é um balde. Né? Mas cai há 11 anos. Porque vocês acham que a Coca-Cola no Brasil é dona de água mineral, de chamate e de suco? Ela já sabe qual é a tendência. Ela sabe para onde caminha. As vendas globais às vezes não caem tanto, porque existem alguns países emergentes, novos mercados de consumo que às vezes surgem e suplantam essa queda em locais mais desenvolvidos. Se você andar pela Europa, a coisa mais rara é ver alguém tomando refrigerante numa mesa de restaurante ou de lanchonete. É água, vinho, suco. Refrigerante se toma muito pouco. Isso é uma tendência. Para os refrigerantes tradicionais, como os açúcares tradicionais, a tendência é que o gato tenha subido no telhado. Ou seja, o que eu estou querendo mostrar para vocês, assim, até aquilo que não é de tecnologia pode ficar ameaçado. Você vai dizendo, uma Coca-Cola sob ameaça?
Não direta, não imediata, não iminente, mas tem uma ameaça. Tem uma ameaça porque a gente já enxerga esse tipo de produto com um outro olhar. Carro. Quem diria? Carro subiu no telhado. Os carros subiram no telhado. Embora eu particularmente ache, né, porque o carro não vai acabar nunca, por razões óbvias, mas o jeito que a gente lida com o carro será muito diferente no futuro. Em algum aspecto, no médio ou longo prazo, o carro subiu no telhado também. Os carros, que são uma coisa legal, eles foram concebidos para ser um meio de locomoção, né? Mas os carros estão entupindo as cidades. Eu acho que o carro devia pagar IPTU e não IPVA. Mas a cidade fica mais parada do que andando. As cidades estão entupidas, ninguém consegue trafegar com os carros. As pessoas em cidades maiores estão chegando à conclusão que ela paga IPVA, estacionamento, mecânico, manutenção, que muitas estão se questionando: será que vale a pena ter um carro? Hoje em dia não dá para fazer isso, no Brasil sobretudo, porque o transporte público é muito ineficiente e ruim. Mas o que acontece? Já existem estudos para fazer os carros autodirigíveis, que se dirigem sozinho, não é mesmo? Por que vocês acham que por trás desses projetos tem Google e Apple? Google e Apple estão comandando isso. Eles já sabem que isso é uma tendência. Há uma chance no futuro de que eu queira ir do ponto A para o ponto B, eu pego um aplicativo tipo Uber de geolocalização, ele pega um desses carros que é autodirigível, ele me leva do ponto A para o ponto B, acabou. Não uso mais carro, só uso quando eu preciso. Pago por aquela corrida virtual, pronto. Eu já não tenho mais a relação de posse com o carro. É mais barato, vai desentupir as ruas da cidade. Alexandre, isso vai acontecer daqui a 3 anos? Não tenho condições de saber quando vai acontecer. Mas provavelmente algo nessa linha acontecerá. Está insustentável. Se você for em grandes cidades, quem vai minimamente em São Paulo sabe, está insustentável. Isto é uma tendência. Tem outra coisa também. As novas gerações não têm essa fixação que as gerações antigas tinham com a posse de benefícios, com patrimônio. As novas gerações preferem experiências. Por quê? Primeiro, eles vivem um mundo de abundância, né? Eles nunca tiveram escassez. Né? Segundo, eles vivem um mundo que tudo já é meio que virtual mesmo. Entendeu? Então eles não têm essa paranoia, preciso ter casas, preciso ter carros. As novas gerações são mais desencanadas. Eles preferem ter experiências, comprar experiências legais, inusitadas. Mas ter posse de bens físicos, isso para eles parece uma amarra. Vários estudos já estão mostrando isso pelo mundo. Né? Então, isso é uma das outras coisas que ameaça o futuro dos carros. Os carros vão acabar? Claro que não. Mas a relação que a gente tem com o carro, no médio prazo, muito possivelmente será diferente do que a gente tem hoje. E a indústria automobilística precisa estar esperta nisso. Se ela bobear, quem vai dominar a indústria automobilística vai ser a empresa de software. Tipo Google e Apple, e não a GM, a Ford. Que seria um absurdo quando a gente analisa toda a trajetória de décadas e décadas que eles têm nesse segmento. Né? Em algum aspecto subiu no telhado. Seu emprego. Tem mais uma coisinha que subiu no telhado e aqui precisa ficar mais atento. O seu emprego subiu no telhado, não importa qual seja o seu emprego. Não importa qual seja o seu emprego, ele subiu no telhado. Tem um estudo, né? Esses estudos futuristas sempre têm uma margem de erro, já que é muito difícil prever o futuro, mas que dizem que ao longo de 20 anos, cerca de metade dos empregos que existem na Terra desaparecerão. Ou serão tão diferentes do jeito que a gente faz hoje, que é como se tivessem desaparecido. E surgirão outros que a gente não faz nem ideia de quais sejam. Mas é claro, se a tecnologia muda tudo toda hora, eu sou um especialista em produzir CDs, acabou o seu emprego. Eu sou especialista em vender partes amarelas. Este emprego, você pode vender outra coisa. Este emprego acabou. Então isso é uma coisa óbvia, natural. Se tudo está mudando, tudo, toda hora, é óbvio que vai mudar a natureza do emprego, os tipos de empregos que a gente tem. Né? Então, em algum aspecto, eu não sei qual é o seu emprego, mas muito provavelmente ele subiu no telhado. Ou ele deixará de existir, no médio e longo prazo, ou ele assumirá uma forma muito diferente da que é atualmente. Mas como sobreviver nesse mundo em que tudo muda toda hora, tudo muda tão constantemente? É com conhecimento, é o conhecimento que te mantém relevante. Se tudo muda toda hora, o que te permite continuar no mercado, o que te permite permanecer relevante para as empresas é o conhecimento. É a sua capacidade de se adequar a esse mundo novo. É a sua capacidade de se reinventar, de ter resposta para essas novas perguntas. Isso é o conhecimento. As pessoas que têm conhecimento, elas permanecem relevantes. Elas não ficam obsoletas.
A gente tem que ter a capacidade de se reinventar para permanecer relevante nesse mundo, e o conhecimento é fundamental. Eu vou falar agora, alguém aqui de Uberlândia, né? Dizem que Uberlândia é a capital do Uber, né? Quem sabe o que é o Uber aqui? O Uber faz o quê? Uma empresa do quê? Na realidade, o Uber não é bem uma empresa de táxi, o Uber é uma empresa de inteligência. Né? No fundo, ele conecta oferta e demanda. É uma empresa muito mais de inteligência, embora tenha táxi, o produto final que ele te entrega seja um táxi próximo de você, mas no fundo o Uber é por algoritmo, é por inteligência, de geolocalização. O Uber é a maior empresa de táxi do planeta Terra sem ter um único carro. Eles são a maior empresa de táxi do mundo e não tem nenhum táxi. É ou não é uma mudança disruptiva o Uber? É. Airbnb é outro caso. É a maior empresa de quartos, de hotelaria, de hospedagem do mundo e não é dona de nenhum hotel, de nenhuma pousadinha mequetrefe, de nenhum hostel, de nada. E é a maior empresa de hospedagem do mundo. O que eles fazem é conectar quartos ociosos em cidades que têm demanda com pessoas que querem se hospedar por curtos períodos naquelas cidades. No fundo é uma ideia ousada, tanto que eles tiveram muito problema no início, quanto genial, simples e genial ao mesmo tempo. Mas veja como isso é disruptivo. Pensa bem o risco que isso é para um hotel, até do ponto de vista de regulação, de legislação. Essas mudanças são tão inimagináveis que até do ponto de vista regulatório é difícil, não tem lei para isso, ninguém previu. Em alguns aspectos, tem essa questão de pode ser tributado, não pode, eles deveriam se cadastrar, mas é tudo tão revolucionário que eles trazem dúvidas, questões que a gente não tinha nem imaginado. Assim. Mas a Airbnb é um paralelo com o Uber, é a maior empresa de hospedagem, não tem nenhum hotel. A IBM criou alguns anos atrás, eles chamam de computador cognitivo. É um software que ele tem uma espécie de inteligência artificial e que ele consegue dar respostas para os problemas que a gente tem. Eles fizeram testes e descobriram que, por exemplo, eles substituem advogados em conselhos jurídicos simples. Eles têm uma taxa de acerto, conselhos jurídicos simples, de até 90% quando advogados iniciantes, normais, têm uma taxa média de acerto nesses conselhos de 70%. Ou seja, a ser mais eficiente do que um advogado de carne e osso. Olha que fantástico isso, e olha que risco se você é um advogado pouco competente. Claro que em casos ultra complexos, ninguém jamais vai conseguir substituir toda a miríade de sinapses que um ser humano pode fazer, essa carga de conhecimento. Mas se você não tem aquele conhecimento que eu falei que te faz relevante, olha o risco, essas coisas começam a te substituir. Porque a gente via robô e tecnologia como uma coisa que podia roubar nosso emprego se o nosso emprego fosse apertar parafuso e bater martelo, se fosse coisa repetitiva. Não era isso? Agora não. Na análise de informação de dados, isso pode substituir nosso emprego também. Diz a lenda aí dos futurologistas que analista de crédito é uma profissão super ameaçada, porque os softwares e algoritmos vão fazer isso melhor que o ser humano. Ele vai analisar um monte de dados simultaneamente e vai dizer se a prova cadastra ou não, qual é o limite, qual não é, melhor do que um ser humano faria, que é muito automatizado. Ou seja, não é só apertar parafuso que o software pode tirar o ser humano daquela função. E o IBM Watson é um pouco uma redução disso. Aí eles vendem um computador já integrado com isso daí. Né? SpaceX é uma empresa aeroespacial localizada na Califórnia, nos Estados Unidos, e eles têm, sabe qual é a missão deles? Colonizar Marte. Essa é a missão deles. Nossa missão é colonizar Marte. Olha que louco. Dizem na realidade que eles queriam colonizar Brasília. Você ficou muito caro, complexo, muito faraônico. Quando nós vamos para Marte, que é mais barato. Mas olha só, colonizar onde a gente vai parar? Olha que coisa doida. Não é? Esse é o mundo que a gente vive, né? Bem-vindo ao futuro, meus amigos. Bem-vindo ao futuro. Bom, vamos falar agora sobre o lugar onde você vai passar o resto da sua vida. Qual é o lugar que você vai passar o resto da sua vida? Futuro. Vamos falar agora sobre isso. A bem da verdade, as coisas estão mudando tanto, numa velocidade tão rápida, que seria uma insanidade. A pessoa não teria que ter um pingo de juízo para falar sobre qualquer coisa de futuro. Mas não ter um pingo de juízo, vou falar para vocês sobre o futuro, sobre algumas tendências que afetam o mercado de trabalho. Legal? Algumas tendências
como gestão de carreira, tá bom? A primeira delas, óbvia, viveremos mais. Está claro para vocês. Né? 100, 120 anos atrás, a média de vida da humanidade, das pessoas, era 40 anos de idade. A gente vivia em média 40 anos, lá por 1880. 40 anos a gente vivia. Só Deus sabe. O que era legal é que a gente convivia pouco tempo com a sogra, né? Ou ela ia embora, a gente ia embora, um dos dois ia embora logo. Agora a gente já está próximo de 80 anos. Próximo de 80 anos. Isso deve aumentar muito mais. Né? Próximo de 80 já. Outra coisa, vocês têm alguma dúvida disso? Aposentaremos cada vez mais tarde. Claro, eu, por exemplo, vou aposentar lá com os 70, vocês aí mais jovens com os 115, e a sogra vai viver com vocês com uns 95, 100. Mas é isso é quase inevitável. Né? Ou seja, a gente vai viver mais tempo, vai trabalhar mais tempo, porque a gente vai demorar mais para aposentar. E a tecnologia vai continuar aí. Alguém acha que a tecnologia vai dar uns passos para trás e desinventar coisas? Vai continuar com a sua lógica disruptiva, inventando coisas, desinventando coisas, matando negócios que existiam, criando outros negócios que não existiam. Não é assim? Fazendo surgir empregos, fazendo dizimar outros empregos. Se você vai viver mais, se você vai trabalhar durante mais tempo, porque você vai aposentar mais tarde, e a tecnologia vai ficar criando e desinventando, inventando e matando empregos, qual é a consequência natural para você? O que é óbvio que deriva disso? Vocês terão que ser eternos aprendizes. Claro, que se tudo muda em 5 anos, o conhecimento que você adquiriu 5 anos atrás, talvez não sirva para agora, ou não sirva integralmente. Novas teorias surgirão, novas tecnologias vão estar disponíveis, novas formas de fazer velhas coisas. Ou seja, vocês vão ter que estar perpetuamente antenados. Não basta mais o conhecimento do passado. Vocês vão ter que estar sempre se atualizando, ser eternos aprendizes. Vai ser um ciclo. Antigamente a gente tinha essa ideia, né, de, que aprender tem um começo, meio e fim, né? Então cheguei na faculdade, pronto, acabou, está tranquilo, está favorável. Não tem mais isso. É eterno aprendiz, tem que aprender toda hora. E esse é o mundo que a gente vive. Porque hoje é o conceito da educação continuada. O que é educação continuada? Educação continuada é um conceito no qual aprender é parte de um processo dinâmico, que não tem fim. Você está sempre aprendendo. Não tem mais essa coisa de fiz a faculdade, acabou, concluí o ensino médio, acabou. Não é? Você sempre vai ter uma teoria nova para aprender, sempre vai ter um novo jeito de fazer aquilo, ou aquela profissão está acabando, você precisa aprender outra. É assim que você vai ter que aprender para sempre. Eu me lembro, se você, por exemplo, for num médico, você vai preferir um médico que tem lá o diplominha que ele se formou 30 anos atrás, você vai se sentir mais seguro de alguém que está constantemente se atualizando, fazendo cursos, indo em seminários, aprendendo coisas novas. Claro que é no profissional que está aprendendo coisas novas, porque o mundo está mudando. O que você pensa? Esse cara está defasado, não sabe das últimas teorias, das últimas mudanças, das últimas tecnologias. Pode ser até que ele seja genial, mas o que a gente já pensa inicialmente falando, está desatualizado. Né? E vão pensar isso de vocês também, se vocês fizeram uma faculdade 15 anos atrás e não mudaram, que de fato tem teoria nova toda hora. Né? Então a gente tem que ter esse conceito da educação continuada. E o conceito da educação continuada também não é apenas você fazer um curso a cada ciclo de X anos. Fiz a faculdade, depois X anos faço pós, depois faço MBA. Legal, tudo isso é necessário. Mas é você ter a sua atitude, a mente aberta para assimilar novos conhecimentos. Não é só na questão do diploma, no atitudinal também, sabe? Esteja aberto a novas ideias, a novos conceitos. Ninguém é tão certo que não possa repensar um ponto de vista. Assista palestras, faça cursos livres, né? Tente consumir conteúdo que seja relevante, que seja bom para a sua construção de carreira. Leia livros, ninguém está lendo livro mais, só lê tweet de 140 caracteres e kkk no Facebook. Não vai construir carreira assim, sabe? Tem um certo perigo dessa enxurrada de informação, que a gente recebe muita informação fragmentada, né? Um monte de headlines, de sites, de tudo. Chega no final do dia, a gente está saturado e tem a impressão de a gente consumir muita informação. Mas é muito fragmento de informação. Não é? Então, às vezes, é legal você consumir uma informação mais densa, de um livro, de uma tese. Então, assim, estejam receptivos. Essa coisa da educação continuada é você permanentemente se atualizar, se reciclar. Isso pode ser também num livro, pode ser também num curso livre, pode ser também numa palestra edificante, legal.
Outra coisa, eu me lembro para mim que foi muito marcante assim, né? Imagine você tem 16, 17 anos de idade, uma bomba de hormônio está começando a circular dentro da sua corrente sanguínea, né? E você tem que decidir, naquela idade, que você não sabe de nada, o que você vai fazer para o resto da sua vida. Que vestibular que eu vou prestar? Qual é a profissão que eu vou seguir? Pensa bem, você com tão pouca idade, com tão pouca experiência, você tem que decidir aos 16 anos de idade o que você vai fazer para o resto de sua vida. Não é uma decisão simples. Para muita gente, inclusive, isso era uma sentença de morte. Assim, né? As pessoas descobriam depois de algum ano que não gostavam daquilo e ficavam feito um defunto, um morto-vivo, enterrado naquele emprego lá, sem gostar, infeliz, maltratando os outros, e seguia como um defunto esperando a morte até aposentar. Não é. Mas isso será cada vez menos. Será cada vez menos. Primeiro, porque a gente já tem um mundo mais dinâmico, né? Porque as pessoas mudam, né? A própria concepção da gente em relação ao mercado de trabalho tem que ser mais dinâmica. Outra também que é o seguinte, cada vez mais eu acho que a gente vai trabalhar por propósito, não só por dinheiro, por status, mas também por propósito. O que me realiza? O que me gratifica como ser humano? E não apenas por dinheiro. Se você trabalhar por propósito, você muda de profissão, faz outra coisa. Quantos executivos vocês já não ouviram falar que, sei lá, largaram um posto numa multinacional, montaram a própria pousada no Nordeste, ou foi lidar com gastronomia? Você descobriu que ela ia pegar uma úlcera, ia morrer naquela coisa que fazia infeliz. Então ela busca o projeto de vida dela, né? E ao longo da carreira, se eu estou falando que a tecnologia muda tudo, né? Está muito dinâmico, que a gente vai ficar mais tempo no mercado de trabalho, com saúde, que bom! Isso significa também que a gente tem que ser apto a mudar de carreira algumas vezes ao longo da nossa vida. Porque talvez o nosso emprego não exista mais. Ou o nosso emprego exija qualidades totalmente diferentes de antes, que quase nos obriga a nos reinventar. Você continua com aquela profissão, mas ela mudou totalmente. Mas veja, isso não significa falta de foco. Foco é importante e você sempre precisará ter foco. Mas foco não é você ficar bitolado. Você tem que ter foco, mas também alguma visão periférica. Como o camaleão. O camaleão se adequa às cores do ambiente. Você tem que ter essa capacidade, tem que ser meio camaleônico também. Outra coisa a respeito disso, já que a gente tem que ter múltiplas profissões ao longo da vida, não seja um chato, bitolado, monotemático. Tem gente que só sabe, é especialista numa coisa, que bom, é legal ser especialista, mas só sabe aquilo, só consome aquilo, é um mal, não sabe mais de nada. As pessoas mais criativas normalmente são aquelas que têm repertório, que bebem de diferentes fontes, que sabem diferentes áreas do conhecimento. Então, se você é de exatas, tente entender sobre gente. O mundo da gente é feito de gente. Não é porque você é um gênio dos algoritmos, você não vai entender, você vai lidar com gente toda hora. Aprenda de humanas também. Se você é de humanas, tente entender de lógica. Decifre a poesia que tem na matemática. É legal. Seja legal. Não, deixa eu falar. O mundo atual vai ser muito influenciado pelo Big Data, porque a gente tem cada vez mais números disponíveis sobre tudo. Não é mesmo? E o profissional do futuro será muito valorizado por essa habilidade de saber tomar decisões a partir desses dados que vão estar disponíveis sobre quase tudo. O profissional do futuro que souber como tomar decisões a partir de uma série de dados que vão estar disponíveis sobre qualquer dispositivo, porque cada vez mais dados vão estar disponíveis de tudo, esse profissional será mais valorizado. De novo, eu gosto de tênis, né? Aí ontem eu estava assistindo a final de um dos torneios e no final de cada set, acho que são 3, 4 telas só de estatísticas. Primeiro saque, segundo saque, quem venceu isso, fez ponto no backhand, aquilo errou. É incrível, tudo tem estatística disponível agora. Vocês vão ser gestores, vocês precisam tomar boas decisões. E se vocês olharem os números, os dados, se vocês souberem minimamente interpretar isso, vocês terão condições de tomar decisões melhores. Quem aqui é da área de RH, recursos humanos? Alguém? Não? Legal. Então, sabe uma das tendências do RH que estão falando muito agora? People Analytics. Pessoal de recursos humanos, eu sou psicólogo, só preciso entender de gente. Nada! Com Big Data agora vocês vão ter que interpretar variáveis de desempenho, de performance, para poder gerir melhor as pessoas.
Ou seja, para gerir melhor as pessoas, você precisa entender de números. Ou seja, tudo isso é importante. Então, se você é de exatas, entenda de gente. Se você é de gente, entenda de números. Né? Você pode até ser especialista numa coisa, mas você não pode ser bitolado, porque você vai ter que ser mais versátil. Daqui a pouco vão te tirar da sua zoninha de conforto e vão te largar no meio dos leões, lá numa área que você não maneja tão bem. Então é importante que você tenha seu foco, mas tenha um pouco de visão periférica. Consuma outros pontos de vista diferentes do seu também. Né? O conhecimento é legal, é bacana, a gente não tem que encarar essa coisa do eterno aprendiz como um fardo, fui condenado a ter que estudar para sempre. Por quê? Se você escolhe o que você gosta de fazer, condenado, você escolheu uma coisa que você não quer, que sua mãe mandou fazer. Mas se você escolheu, você tem que gostar de consumir mais, não é? Vocês podem pensar, essa coisa de ter muitas profissões é inviável, não existe isso. Né? Esse homem aí, ele nasceu no quintão, era a República de Florença, 1452, e ele acho que teve uma dúzia de profissões. Ele foi pintor, escultor, matemático, poeta, músico, arquiteto, tudo que você possa imaginar ele foi. Acho que teve 10, 12 profissões. Esse cara aí foi Leonardo da Vinci, ouvi falar dele? Leonardo da Vinci. Mas ele foi tudo isso sem Google, sem smartphone, sem MBA, sem universidade, ou seja, o gênio humano, a nossa natureza humana é capaz de imaginar, é capaz de criar, é capaz de conseguir produzir conhecimento, produzir coisas boas, isso é da nossa natureza humana. A gente não é bicho. Bicho nasce condenado pelo seu instinto. Passarinho só pode passarar, jacaré só jacarandá. A gente não. A gente pode imaginar, a gente pode ser o que a gente quiser. Quem disse que a gente podia voar? Não pode, ser humano não é para voar. Mas o maluco do Santos Dumont, os irmãos Wright, não vou entrar nem nessa polêmica na cidade da aviação, né? Mas ficou lá, não, pode voar sim, pode voar, tentou, a gente voa, vai para a Lua, olha que coisa doida. Não há limites para a nossa imaginação. Né? Mas isso tudo parte do conhecimento. O conhecimento é uma coisa boa. E no futuro, assim como o Da Vinci, muito possivelmente a gente terá mais de uma profissão. Não necessariamente simultaneamente, mas vai ser muito difícil falar, eu sou analista de crédito. Isso começa em 2017 e termina em 2093 com analista de crédito. Muito pouco provável. Você vai ter que mesclar, sua profissão vai mudar, você vai ter que ter novas facetas. Então estejam aptos a serem mais maleáveis. Outra coisa, as relações de trabalho estão mudando tanto que essa coisa do trabalhinho convencional, sabe, 9 to 5, você entra às 8, às 18, enfim, essa relação de trabalho tradicional, ela não deve deixar de existir, mas cada vez mais a gente vai ter outras formas e outras relações trabalhistas. Assim. E uma das talvez que cresçam muito no futuro é o trabalho por projeto. Você não vai ter um emprego com carteira assinada. Você vai ter uma competência, você vai ser bom em algumas áreas e vão te contratar para você tocar um projeto junto com uma equipe, que de repente é cada um no lugar do mundo. Você vai ser contratado por 3, 4 meses, acabou o projeto, fala legal, valeu, tchau. Entendeu? Aí o que eu faço depois? Sei, você estuda, se qualifica, faz sua divulgação, daqui a pouco entra em outro projeto também. Cada vez mais talvez seja assim. A gente precisa estar preparado. Vai ser ano que vem? Já está acontecendo, um pouco disso já tem. Né? Mas deve ser mais e mais. Outra coisa, curadoria de conhecimento. Né? Tem um termo que os americanos cunharam, chama information overload, né? Que é como se fosse overdose de informação. A gente está produzindo uma quantidade tão colossal de informação, tão brutal de novos conhecimentos, que é impossível você digerir tudo isso. É impossível digerir tudo isso. Né? Tem uma frase engraçada que diz assim, se você não tem dúvida nenhuma, é porque você está mal informado. Você acha que tem certeza, é porque você está muito mal informado. Se você estiver bem informado, você vai estar com dúvida. Né? Falando em estudos malucos, eu vi um doido uma vez na internet que ele estava calculando, né, qual era a quantidade de tempo que a gente levaria para ler todo o conteúdo da internet. Então, tem X mil blogs, X mil e-books, X mil PDFs, X mil vídeos no YouTube, enfim. E ele fez o cálculo, né, pela quantidade de volume da internet, versus a taxa média de leitura, mas uma leitura meio rápida, meio dinâmica que a gente conseguiria, qual era o tempo que a gente levaria para ler tudo que está na internet. Sabe que cifra que o maluco chegou? 226 mil anos.
Não é 226 anos, né? Que você levaria 3 vidas, né? 226 mil anos. Você precisaria de 3 mil vidas consecutivas, mas seria impossível, porque o conhecimento continuaria sendo produzido. 3 mil vidas você precisaria. Só que o cálculo não leva em conta 24 horas, não leva em conta que você dorme, que você almoça, que você vai no banheiro, ou seja, é impossível. É impossível. E se é impossível consumir todo o conteúdo que o mundo gera, qual é a consequência natural? Vocês precisam saber filtrar o que presta do que não presta. Você pode aumentar 2G para 3G, para 4G, para 17G. Você pode aumentar, você pode fazer o que for, mas jamais vão aumentar as 24 horas do seu dia. Portanto, seja muito seletivo como você gasta e como você consome essas 24 horas do seu dia. Tem conhecimento demais na internet e tem lixo demais na internet. Tem conhecimento demais no mundo e tem muita coisa que não te serve. Então, você precisa saber muito bem qual é a sua missão, para onde você está indo, qual é o seu propósito, qual é a sua meta de carreira, para você consumir o tipo de conhecimento que está mais alinhado com os seus propósitos maiores. Escolher boas fontes, porque você não vai conseguir consumir tudo. Não dá. É muito volume de informação. Você precisa dessa curadoria. E só informação não basta. Produzir informação não adianta de nada. Consumir informação não adianta de nada se você não for capaz de produzir reflexão. Consumir informação não adianta de nada se você não for capaz de produzir reflexão. Vai virar uma obesidade inútil. Assim como um alimento, a gente precisa prestar muito bem se a gente está consumindo ele na dose certa e se alimentos com nutrientes, a mesma coisa do conhecimento. Tem muita gente que fala que não tem tempo de nada e fica 4 horas na frente da TV vendo baboseira ou nem surfando na internet. As pessoas naufragam na internet. Elas naufragam na internet. Né? Ou seja, cuide bem do seu tempo. E não estou falando que você tem que ficar que nem um insano, só consumindo informação, não. Tenha lazer, descanso, você precisa de um break. Mas para isso você precisa ser muito seletivo na hora que for para consumir a informação. Assim como a comida é um alimento do corpo, né? A informação e a reflexão é um alimento do espírito, do intelecto. Vocês precisam filtrar muito bem isso. Em alguns aspectos parece meio que agulha no palheiro, é um pouco isso, porque está muito trunqueirada. E o mundo é um mundo que nos dá distração toda hora. O mundo é repleto de distrações, não é isso? É WhatsApp, é videozinho engraçado, é piada, não sei o que é. Mas você precisa saber navegar no meio desse mar revolto, assim, e consumir a informação mais adequada. Isso é uma característica do bom profissional. Não apenas consumir esse conhecimento, mas ter uma curadoria, que é uma espécie de filtragem. O que me serve melhor? O que vai me fazer mais falta disso? We live in a brand new era, full of opportunities. The jobs and projects are everywhere. Because you do not live here in this city or in this region. You live on earth. Who understands what I'm saying? Please raise your hands. Eu falei em inglês, que a gente está vivendo num mundo cheio de oportunidades. As oportunidades estão em todos os lugares. Porque você não vive aqui nessa cidade, nessa região. Você vive na Terra, no planeta Terra. Uma parte vocês conseguem entender, outra não, talvez pelo meu inglês. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: vocês da área de gestão, inglês nem diferencial, é obrigação. E mais, alguns anos atrás, a gente teve no Brasil aquele boom, né? Lá por 2010, né, o Brasil estava bombando, a gente não tinha nem engenheiro suficiente para todas as empresas. Vieram um monte de gente da América do Sul, da América do Norte, né, da Europa, veio um monte de engenheiro para cá, veio um monte de gente buscar essas oportunidades no Brasil. E eles virão para cá, né? Mas se você não tiver habilidade, quando o mercado estiver ruim aqui, você deixa de aproveitar as oportunidades que tem no Canadá, na Austrália, no México, no Chile, na Colômbia. Por que não? A gente está entrando num mundo em que o mercado de trabalho não é São Paulo, não é São José dos Campos, é o planeta Terra. E vocês não precisam nem necessariamente ir morar em São Luís de Potosí, no México. Você pode até trabalhar remotamente. Eu conheço um monte de gente. Eu tenho um amigo que produz aplicativos. E o último aplicativo que ele criou, ele estava consultando quem podia desenvolver o software, o algoritmo, sei lá. Ele contratou uma equipe da Índia. Quem me deu o melhor projeto com os benefícios é um pessoal indiano. Aí eles ligam lá por Skype, falam com o cara, negociam o preço. É os indianos que desenvolvem o software para ele. Como eu conheço outros amigos também que desenvolvem o contrário, desenvolvem para empresas
americanos, mexicanos, canadenses também, software, programação. E esse é o mundo que a gente está entrando. Mas se você não tiver essa cabeça aberta para isso, o seu mercado de trabalho vai ser muito mais limitado. E essa coisa de globalização não é um clichê, é verdade. Vocês podem ter um mundo como mercado de trabalho. Pensem nisso. E de novo, para as áreas de gestão que é que vocês estão se qualificando aqui, inglês não é mais diferencial, é obrigação. Então vocês vão repetir comigo uma frasinha aqui, tudo bem? Então a frasinha é assim que vocês vão repetir. Eu preciso falar inglês para conseguir ficar estagnado. Beleza? Eu preciso falar inglês para conseguir ficar estagnado. Entenderam? Vocês vão falar inglês não é para crescer não, é para não ficar para trás. Mas eu quero evoluir, subir. Beleza, vou falar inglês, espanhol e procura uma terceira língua, aí um mandarim, italiano, outra coisa. Entenderam? Porque neste mercado, embora infelizmente uma grande maioria dos brasileiros não falem, nos postos que vocês estão pleiteando, fazendo pós e fazendo MBA, isso é um requisito indispensável. Aqui do lado está a Embraer. Vocês acham que essa habilidade de falar inglês é pouco, médio ou nada importante? É super importante. Isso para vocês, não só para isso, muitos livros bons só tem em inglês às vezes. Né? Palestras boas, sensacionais, só está em inglês no YouTube. Até para consumir informação é melhor. Vou levar as crianças na Disney e falar com Pateta. O melhor, se vocês falarem, é o básico. Então vocês vão aprender inglês para conseguir ficarem estagnados, entenderam o que eu estou falando? Ok? Tá? E tem jeito, eu sei que às vezes a gente fala, pô, mas é difícil. É difícil mesmo, claro, você nasceu falando português, é óbvio que não é fácil. Mas se esforcem. Às vezes está indo para casa ouvindo fone de ouvido, ouvindo música ruim, ouve mal de inglês, né? Tem que ter um nível de esforço. Mas isso é importante. Com isso, vocês deixam de ter o mercado de trabalho local, regional, e passam a ter o planeta Terra como mercado de trabalho para vocês. Faz diferença ou não faz diferença? Faz diferença. Outra coisa que também é uma consequência quase natural de tudo isso que a gente está falando, se a gente vai depender cada vez menos das empresas, não é? E se a gente vai ter muito menos amarras a uma empresa só, cada vez mais as pessoas estão mudando de empresa ao longo da vida, você será o principal responsável pela gestão da sua carreira. O diretor de recursos humanos da sua vida ou da sua carreira é você. É você. Quem será o diretor de recursos humanos da sua carreira é você. Você será o responsável por construir seu currículo ao longo dos próximos anos. Você será o responsável por criar sua história, por escrever sua história. E isso é bom. É melhor que você escreva a sua própria história, você deixe para outros escreverem. A gente ainda tem muitos casos de empresas que dão todo esse suporte para o funcionário, de educação. Isso tudo é muito legal. Se vocês tiverem essa oportunidade, estiverem numa corporação com essa consciência, que proporcionam isso a vocês, que ótimo, aproveitem. Mas cada vez mais, o profissional será o próprio responsável pela gestão da própria carreira. Isso acontecerá cada vez mais, até pela relação de trabalho mais fluida, que talvez a gente venha a ter no futuro próximo. Então, ponha na cabeça de vocês, vocês serão os diretores de recursos humanos da própria vida de vocês. E se vocês serão diretores de recursos humanos da própria vida, tem uma coisa ainda mais aguda, mais importante, que é o seguinte: você é o presidente da sua vida. Você pode até ser o estagiário da empresa, mas da sua vida você é o presidente. É óbvio, mas muita gente não deixa cair essa ficha. É óbvio, mas muita gente não age como se fosse óbvio. Você pode até ser o estagiário da empresa, mas da sua vida, você é o presidente. Pense na sua vida como um empreendimento, como um projeto. Você é diretamente responsável pelo sucesso ou fracasso dele. E se você é responsável pela sua vida, todo ato de preguiça e de negligência que você tem é um atentado contra o seu destino, contra a sua própria vida. E todo ato positivo de construção, no fundo é uma ponte, é uma caminhada para ser aquele profissional, aquela pessoa que no fundo você quer ser. Assuma as rédeas da própria vida. Você é o presidente da sua vida. Não é o diretor de recursos humanos, não é o presidente, é você. Até porque se eles fizerem asneira, você está salvo, porque é você que está presidindo a sua vida.
Tira seu destino na mão da sogra, do marido, do presidente, do diretor de recursos humanos, do Temer, da Dilma. Tira da mão deles, põe na tua, porque não sei nem se é melhor. Aliás, e se você estiver sendo um mau presidente da própria vida, faça um impeachment de você mesmo. E coloca um outro eu dentro de você, não eu, vocês. Já está difícil de presidir a minha vida. Faça um impeachment de vocês mesmos e enfia outro eu lá dentro. É fácil? Não. Isso é possível. Conheço um monte de gente que fez isso. Então façam isso. Não está dando certo? Demitam vocês mesmos, põe outro vocês dentro de vocês, que eu tenho certeza que as coisas serão melhores. Eu gosto muito de música, né? E na minha época tinha uma banda chamada Legião Urbana, os mais jovens. Uma banda estranha, tinha guitarra, não tinha mulher nua. E o que acontece? Eles têm uma música que chama Tempo Perdido, e tem duas frases que eu gosto muito, que é: temos todo o tempo do mundo, não temos tempo a perder. E às vezes a gente é jovem, né? A gente tem essa sensação de que a gente tem todo o tempo do mundo, tempo para fazer tudo, e a gente acaba sendo um pouco negligente com isso, né? Mas não temos tempo a perder. Se você tem todo o tempo do mundo, ao mesmo tempo você não tem tempo a perder. E o tempo é um carrasco com quem não faz o que precisa ser feito na hora que precisa ser feito. Tenham isso em mente. Vocês têm todo o tempo do mundo, mas vocês não têm tempo a perder. Faça o que precisa ser feito na hora que precisa ser feito. A vida, tudo isso é uma dádiva muito bacana, mas a gente não pode desperdiçar, não pode jogar. Tem que ser feliz, tem que fazer o que precisa ser feito. Não desperdicem tempo. Vocês têm todo o tempo do mundo, mas vocês não têm tempo a perder, mesmo que vivam até os 115 anos. E por fim, para finalizar esse bate-papo de hoje, a gente falou aqui, né, sobre as mudanças aceleradas, as empresas que morreram, o gato que subiu no telhado, né? E parece que a gente está criando um futuro meio distópico, assim, meio Aldous Huxley, né? De um mundo em que a humanidade estará dizimada pelos computadores inteligentes. Mas, sinceramente, eu não vejo assim. Eu, como presidente da minha vida, prefiro enxergar de outro modo. Eu acho que tem muitos desafios, mas tem oportunidades demais. Eu acho que tem muito mais oportunidade do que ter desafio. Eu acho que a gente está vivendo uma era mágica, como nunca teve na história da humanidade. A gente pode ser o que quiser. Vocês podem ser Leonardo da Vinci, se quiserem. Se vocês quiserem ser músico, vocês não precisam que um diretor de gravadora dê bola para vocês. Vocês publicam o que vocês quiserem na internet. Entendeu? É um novo tempo, não tem tantas amarras. É um tempo que a gente pode criar. A gente tem 7 bilhões de pessoas quase conectadas, interligadas, interagindo, podendo dar soluções para os problemas do planeta. Isso nunca teve na história da humanidade. Eu prefiro encarar todos esses desafios como uma janela para um novo tempo de oportunidades. Durante quase toda, se você for olhar historicamente, durante quase toda a história da humanidade, a história da humanidade é uma luta para não morrer de fome. Quase toda a história da humanidade, a raça humana lutou para apenas não morrer de fome. Não morrer de fome. Era uma luta até criar os filhos. Isso era uma luta. De uns 20, 30 anos para cá, a minha geração, sobretudo, infelizmente, a gente teve um aumento muito grande da produtividade de bens e serviços, né? Mas, levado ao limite, isso que aconteceu com a geração dos Yuppies e tal, tinha uma coisa meio idiota, imbecil, acéfala, que é a luta desesperada por mais dinheiro, mais consumo, que não é uma coisa muito legal também, nem sustentável. A gente perdeu um pouco a mão, né? Mas eu acredito que no futuro a gente vai cada vez mais querer evoluir, crescer, por busca por propósito, por um trabalho que nos gratifique, um trabalho que nos preenche por dentro, que não seja só uma luta desenfreada por mais dinheiro no patrimônio, ainda que seja legal ter dinheiro, ter conforto, você construir seu patrimônio, mas não isso como fim último. A última pessoa que eu me lembro que disse que tinha como missão de vida ser o homem mais rico do mundo é aquele que eu apresentei um slide logo no iníciozinho, que não tem faculdade. Não pode, esse não pode ser o fim último, apenas o ganhar mais dinheiro. E eu acho que as novas gerações estão mais ligadas nisso, de trabalhar com propósito, por gratificar. E eu falei que vocês precisam correr, mas quando você trabalha com algo que você gosta, você não corre por obrigação. Você voa porque é legal voar. Você voa porque isso te dá prazer, o prazer da descoberta. Não é uma corrida extenuante, é um voo agradável. Você está voando porque você quer, porque você escolheu voar no tipo de céu que você gosta. E eu acho que é isso que a gente caminha.
né? Então, para finalizar, eu queria dizer para vocês desejar que vocês tenham uma carreira muito bem sucedida, que vocês deixem o mundo melhor que vocês encontraram, que vocês sejam muito felizes, porque vocês são o presidente da vida de vocês. E vida foi e sempre será o maior presente que um dia a gente já recebeu. Muito obrigado.